do gasto é fundamental em qualquer gestão. Nós sempre defendemos também que se gaste com mais qualidade. Reduza-se os gastos no custeio onde for possível, reduza-se os excessos, os abusos e gaste com qualidade, sobretudo procurando fazer os investimentos que o país precisa. Mas é bom ressaltar, nesses últimos 8 anos, nós tivemos talvez o maior programa de investimentos de ferrovias desse país. Sei disso porque trabalhei, inclusive com pesar, na extinção da rede ferroviária federal, trabalhei nesse planejamento desse novo traçado das novas ferrovias e hoje nós temos no Brasil cerca de 5.000 quilômetros de novas ferrovias sendo construídas. Inclusive o Brasil tem hoje um planejamento estratégico. A rede ferroviária federal no Nordeste, né, está em reconstrução. Na verdade, é transnordestina, não é que é a ferrovia que interliga o Nordeste, mas temos hoje uma espinha dorsal representada pela Ferrovia Norte-Sul e um planejamento estratégico, inclusive, de ligar praticamente todos os portos brasileiros do Atlântico, permitindo, inclusive, a sua interligação com a saída para o Pacífico. Hoje o Brasil tem... Os grandes portos, desde Itaqui, no Maranhão, que é um superporto, que, né? por sinal, semana passada tinha 80 Foram os portos imaginados, concebidos pelo Eliezer Batista. São todos portos estratégicos da costa brasileira. Santos é o maior deles. A Norte-Sul. Mas tem o Itaqui, tem uma profundidade maior do que Santos. Mas a semana passada eu estive em Curitiba para uma reunião e encontrei uma fila de 80 quilômetros para chegar em Paranaguá, de caminhões. Caminhão parado 4, 5 dias. E sem um apoio de retaguarda, não pode comer, usar suas... né? Não, são 80 quilômetros de fila de caminhão. Eu vi com meus olhos, e quer dizer, aquilo que na comissão que nós aprovamos. O excesso de acidentes é provocado também pelo excesso de carga nas estradas. Temos que tirar as cargas das estradas e colocar onde ela tem que estar, aqui nas ferrovias e nas hidrovias. E rios, né? E nós estamos, inclusive, também com um programa hidroviário. O Brasil retomou o seu programa hidroviário. Não apenas Tucuruí, que está na sua fase final de inauguração, né? Essa eclusa que vai tornar um dos trechos mais importantes navegáveis no Brasil, mas nós estamos hoje com uma série de programas. No meu estado de Minas Gerais, por exemplo, conseguimos já incluir no PAC retomar a navegabilidade do Rio São Francisco, no trecho entre Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia. Tem o Rio Doce, que também é um rio importante. Tem o Rio Doce. Estamos agora iniciando um estudo de viabilidade para criarmos a hidrovia do Lago de Furnas. Então, existe no país, nesse momento, uma preocupação. Eu acho que isso começou no governo passado, inclusive com a Dilma como chefe da Casa Civil, e o Ministério do Planejamento está levando adiante esse programa. Com dificuldades, porque para se licitar um projeto, às vezes gasta-se 1, 2 anos para licitar um projeto. Às vezes gasta-se mais 2 anos para licitar uma obra. Quer dizer, é quase o tempo de um governo. Mas por que nós não fizemos um marco regulatório do sistema de licenciamento ambiental no país? Nós não enfrentamos essa questão da legislação esparsa. Nós temos uma legislação a 750, a legislação estadual, nós estamos debatendo o Código Florestal. O que nós tínhamos que ter feito é a unificação da legislação, que é o marco regulatório do sistema ambiental no país, para tornar não mais séria a questão da liberação ambiental, viu, Jaime? Nós já perdemos anos e anos, porque fica aquela questão, quem licencia é a Secretaria... Vê agora, no jornal de ontem, lá, o juiz dando liminar, falando que o IBAMA não tem autoridade para apreender nenhuma carga, porque a lei não lhe permite fazer isso, dizendo que é a Secretaria de Estado. Isso aí demonstra que há conflito de jurisdição, porque a legislação não se uniformizou. A Constituição diz que a responsabilidade é cumulativa. Estados, cria uma burocracia embaraçosa. Tem que dizer, ó, o município vai até aqui, o Estado vai até aqui, a União vai fazer isso, nós vamos permitir, vamos dar prazo para todo mundo, porque o cidadão não pode sentar, o promotor não pode fazer o que fez com o Belmonte também, isso é contra, sabe por quê? Você exaure todo o processo administrativo. No dia que alguém assina lá a autorização para início das obras, o promotor levanta e fala, vou entrar com uma ação porque deu a licença. Não, o promotor tem que atuar durante a fase, ele é fiscal da lei, ele vai atuar durante a fase das audiências públicas que vão permitir o licenciamento daquilo. Se ele não achar nada de errado,
vai ter que votar. Estou de acordo que nós precisamos modernizar a legislação, eliminando a burocracia. Não que eu seja contra os órgãos de controle, eu acho que necessários, cumprem o seu papel. Claro, mas não precisa tornar inviabilizar o processo Eles têm que controlar se a lei está sendo respeitada. Lento demais. Se você apresentou o levantamento do bioma, se você cumpriu todos os prazos do rito processual que a legislação estabeleceu, fazer o que é o papel do órgão fiscalizador e regulador, tanto a CGU, tanto o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, seja estadual ou federal, eles fiscalizam. Agora, se nós permitimos que esse conflito, que um juiz dê uma liminar falando que ninguém mais pode apreender caminhão, nem carga, porque que o IBAMA não tem autorização, isso demonstra claramente que a gente vai modernizar essa lei. Poderia trazer aqui o exemplo da minha cidade de Divinópolis, na construção do nosso contorno ferroviário, porque a ferrovia passa no centro da cidade com muito transtorno, com risco de acidentes frequentes, com questões ambientais, inclusive, com muito ruído, porque os trens, cada vez, as composições são maiores, as locomotivas também maiores, mais potentes. Mas pode passar pela periferia, né? Existe um projeto do contorno, o projeto foi feito um estudo de viabilidade, foi feita uma empresa especializada, foi contratada, inclusive pagando-se valores vultosos por esses especialistas, determinaram o traçado ideal, fizeram todos os estudos que tinham que ser feitos e, no momento final, na hora de se dar a licença ambiental, já com todos os estudos prontos, chega-se o promotor e coloca quase 30 condicionantes, né? Ele chegou na fase final do projeto. E viabiliza a obra. Esse projeto ficou 4, 5 anos sendo estudado por especialistas, né? Lá, inclusive, especialistas em meio ambiente. Aí o promotor chega no final e pede para refazer todos os estudos, ou seja, e ele tem um papel chegou lá no final, né? Ele tem um papel importante, ele quer respeitar o trabalho dele. Mas paralisou a obra, ela já está praticamente há 2 anos, com o recurso disponível pelo Ministério, com contrato assinado, com autorização do Ministério. Não se pode executar a obra porque existe ali um embaraço de ordem burocrática que está impedindo que aquela obra seja feita e que melhora a vida das pessoas, que melhora a vida do concessionário que tem que passar por ali. E acaba perdendo os recursos orçamentários, porque eles vão para outras... É a nossa cultura burocrática, né? A nossa cultura cartorial, burocrática, que o país vem lá do tempo da colônia, né? A gente tem essa história, dividir capitanias, todo mundo no seu trecho, o cartório de registro de imóvel, cartório de notas. Essa burocracia, nós vivemos excessivamente presos a papéis nesse país, sabe? E sem tornar esse papel, pelo menos a tramitação desse papel de forma ágil. Ninguém quer aqui sair metendo a motosserra, saindo abrindo estrada, fazendo obra sem licitação. Mas a gente tem que chegar num denominador onde haja agilidade, porque o Brasil tem problemas de desvio? Tem, mas nós temos gastos errados. A economia de gasto público passa obrigatoriamente pela simplificação da máquina pública. Nós desperdiçamos dinheiro público com a burocracia. A má qualidade do dinheiro. A má qualidade dos gastos nossos não é só não comprar e inverter a prioridade, não. É também a forma como nós gastamos para chegar no gasto. Porque nós gastamos numa fase que às vezes nós temos que economizar. Porque aí chegamos nessa qualidade. Gasta-se muito no meio. No meio. E às vezes não sobra para você aplicar na atividade fim. Você gasta controlando, fiscalizando, e esse dinheiro todo poderia estar sendo aplicado na realização de obras. Aí não tem dinheiro lá. Tem que se fiscalizar, é fundamental que se fiscalize, mas temos que achar mecanismos mais modernos. Mecanismos mais modernos de que não retardem tanto a execução dessas obras. Entre a tomada de decisão do gestor, do ministro ou quem quer que seja, e que essa obra possa começar a ser feita. Estudos de viabilidade demorados, projetos demorados, licenciamento ambiental extremamente demorado, os órgãos de controle sempre colocando obstáculos, e muitas vezes, agora, de algum tempo para cá, as próprias procuradorias dos órgãos não fazem mais parte do quadro de funcionários daqueles órgãos. Por exemplo, a Procuradoria do Ministério dos Transportes pertence à AGU, não tem qualquer vinculação com aquela casa. Existem aspectos positivos nisso, porque dá naturalmente mais independência. Por isso que a gente tem que mudar, inclusive, a máquina pública, viu? Mas, por outro lado, deixa o procurador completamente descompromissado com a execução da obra. Ele vai exatamente para impedir que o Ministério funcione. É assim no Ministério das Cidades, é assim no Ministério dos Transportes, é assim no Ministério de Minas e Energia. Então, precisamos realmente de modernizar e achar o adequado ponto de equilíbrio que permita que haja fiscalização,
que se respeite adequadamente o meio ambiente, mas também que as obras possam ser executadas. Agora, a Câmara tem um papel a cumprir na remoção desses empecilhos, desses obstáculos. Sim, fazendo audiência pública. Legislativo. Abrir audiência pública. Eu acho que acabou a discussão do Código Florestal, que agora tem que se votar o que está aí, mas nós temos que abrir um seminário só para discutir a questão de um marco regulatório sobre a questão ambiental. Nós temos que discutir a questão da infraestrutura sem os interesses de setores, mas para sabermos onde estão os gargalos, para a gente ajudar o governo a caminhar, até porque o governo já está aí há 8 anos. Não tem mais desculpa para dizer que ainda está olhando e observando. Agora está na hora de, com a experiência de quem não conseguiu tocar para frente, tem amadurecer isso aí e tentar dar mais velocidade ao governo. Nós precisamos de velocidade agora para enfrentar as adversidades internacionais. Nós sabemos muito bem, nós estamos com um bicho na porta aí, que é a inflação, com um dólar baixo que está acabando com a indústria brasileira, né? E o governo tem dois grandes problemas na mão para resolver e que vai enfrentar com dificuldade. E aí, Tarcísio, a gente quer aproveitar apenas porque já estamos chegando no final. Infelizmente. Mas um problema que nós não chegamos a abordar aqui, mas que é crucial, que é também o problema da infraestrutura dos nossos aeroportos. Estamos chegando aí próximo à Copa do Mundo, estamos chegando próximo da Olimpíada, vamos receber aqui um número de turistas realmente muito grandes, né? E precisamos dar a ele as condições de nos visitarem, de conhecerem o Brasil. Para isso, precisamos de melhorar também muitos dos nossos aeroportos. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Jaime Martins, do PR de Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.